O que você faria se perdesse tudo na vida e o único abrigo disponível fosse um casebre de metal amaldiçoado escondido no meio do nada? Dona Alzira, uma mulher de 52 anos, viu-se nessa encruzilhada brutal em 1937, no interior de Minas Gerais. Seu único refúgio era um trailer abandonado, um barracão de metal que todos na vila consideravam praguejado. Mas o que ela descobriu escondido sob aquele piso enferrujado foi a chave para um amor de 50 anos e um recomeço inesperado. E antes que continuemos, subscreva-se. O desfecho desta história vai te chocar. O metal do portão rangia como um lamento antigo no sopro da tarde. A poeira vermelha de Santa Cruz do Ribeirão pairava no ar quente e seco, grudando-se ao suor frio de Dona Alzira, que caminhava sob o peso daquele ano fatídico de 1937. Ela apertou a alça da mala de couro, a última prova de sua vida digna, e sentiu o olhar da pequena Clarice, de 8 anos, agarrada à sua saia com o medo visível. A viuvez, a perda da casa e a crise econômica a jogaram na rua, e o olhar desesperado dos 3 filhos era um fardo mais pesado que a própria fome que os rondava. Ninguém na vila, um lugar de gente de trabalho e fé, ofereceu ajuda de verdade. Apenas silêncios constrangedores e olhares de julgamento sobre a tragédia alheia. O sol já se punha sobre os morros cobertos pela Mata Atlântica e os vastos cafezais, pintando o céu com tons de rosa e laranja. Mas Alzira não via beleza naquele espetáculo divino. Via apenas a sombra do abandono iminente. Lá estava ele. O trailer de camping do Sr. Horácio, uma casca de metal retangular, completamente enferrujada, escondida sob uma moita de mato seco no canto mais isolado da propriedade. Rumores murmuravam que o lugar carregava a má sorte de um amor desfeito e de uma maldição. Mas o desespero de uma mãe de 52 anos supera qualquer superstição infantil. A madeira do piso da varanda estava podre, e a primeira pisada de Alzira soou oca, como um tambor batido em descompasso com o mundo lá fora. O filho mais velho, Cícero, de 17, pousou as malas com um baque resignado, o cheiro de mofo e metal oxidado invadindo as narinas de todos. "Mãe, temos certeza disso?" Ele murmurou, a voz rouca e cheia da incerteza que um jovem não deveria carregar. Aquele ambiente era frio mesmo sob o calor da tarde, e a umidade, apesar da seca, parecia ter se instalado nas próprias paredes do abrigo. Alzira não respondeu, mas tirou um lenço da manga do vestido de chita e começou a limpar a sujeira acumulada de anos de negligência, seu único modo de lutar contra o pânico. O cheiro de bolor e ferrugem era tão forte que parecia ter corpo, um fantasma que assombrava o pequeno espaço. O interior do trailer era minúsculo, o teto baixo pressionava a cabeça, mas, pela primeira vez em semanas, eles tinham paredes ao redor e um pedaço de chão, por mais instável que fosse. Enquanto movia uma tábua solta perto da porta, ela encontrou um pequeno objeto semi-mercado no pó. Um medalhão de latão, desbotado e escurecido pelo tempo, com uma gravação quase ilegível. Alzira o esfregou com o polegar, a forma de um coração partido. Aquilo não era lixo, era uma relíquia, o que reforçava a história de que algo trágico havia acontecido ali. Ela o guardou no bolso, sentindo o metal frio contra a pele, um primeiro vislumbre da história que o trailer guardava. O silêncio era interrompido apenas pelo chiado distante dos insetos noturnos e pelo ranger das dobradiças da porta, que Cícero tentava consertar com um pedaço de arame encontrado na grama. Clarice começou a chorar baixinho, e Alzira, ajoelhando-se, abraçou a menina. Aquele som de choro, o único som daquele primeiro dia, doía mais do que a perspectiva de dormir no chão duro e empoeirado. Ela precisava de algo para ancorar a esperança, um sinal de que não estavam ali apenas para esperar pelo fim. Seu olhar repousou sobre o piso de tábuas. Havia uma parte mais escura, onde a madeira parecia afundar um pouco mais do que o resto.
Era uma pequena imperfeição, facilmente ignorada por quem só via o abandono. Mas a vida de privações aguçou os sentidos de Alzira para cada detalhe de seu novo e precário refúgio. Ela notou que o ar mais frio vinha de debaixo daquele ponto, um sopro leve de terra úmida e algo mais. Alzira pediu que Cícero afastasse a velha cadeira de vime que estava jogada no canto, e ele o fez, sem questionar, os músculos tensos sob a camisa surrada. A cadeira, pesada e carcomida pelos cupins, revelou a tábua que Alzira havia notado. Usando uma velha faca de cozinha que trouxera na mala, ela cutucou a fenda, sentindo a resistência da madeira que não queria ceder ao toque. Um cheiro peculiar, diferente do cheiro de ferrugem, emanou do orifício. Um aroma doce e seco, como o de flores de café desidratadas misturado a papel velho. Era um aroma nostálgico e misterioso, que nada tinha a ver com a miséria do momento. Curiosidade, um sentimento há muito esquecido, começou a lutar contra o desespero no coração da viúva. "Afastem-se, meus filhos", ela ordenou, e sua voz, embora baixa, carregava a autoridade que vinha da necessidade. Ela forçou a faca novamente, e a tábua finalmente cedeu com um estalo seco, revelando uma abertura retangular escura, cuidadosamente cavada no chão de terra. Não era terra solta, era algo que havia sido deliberadamente escondido. O interior era forrado com um pedaço de pano de saco e guardava um pequeno pacote embrulhado em linho amarelado. O tecido, embora manchado, era de uma qualidade que contrastava com a pobreza do trailer, sugerindo que o conteúdo era precioso. O pequeno feixe parecia aquecer em suas mãos, tirando um pouco da frieza do metal circundante. Alzira sentou-se na beirada da cama enferrujada e desfez o laço, seus dedos trêmulos. Cícero e Clarice observavam silenciosos com a respiração suspensa, o brilho da lua incipiente iluminando a cena através da única janela suja. Ali estava a história de que a vila tanto falava. Não era ouro, nem dinheiro, nem joias. O pacote revelou um conjunto de cartas, empilhadas e presas por uma fita de seda desbotada, com a caligrafia elegante de uma época que parecia distante. O papel era frágil, as bordas amareladas, e o cheiro doce de flor de café era agora mais intenso, quase inebriante. A primeira carta estava datada, maio de 1887, 50 anos antes. Alzira estava segurando uma memória de meio século, um segredo enterrado junto com o pó e a ferrugem, a prova de que aquele lugar já havia sido um santuário, não um túmulo de esperança. Maio de 1887. Ela sussurrou, a voz carregada de espanto. A data a transportou para um tempo em que seus pais eram crianças, para um mundo onde o amor ainda era escrito à mão e guardado com o maior cuidado. Era uma relíquia, uma cápsula do tempo, um artefato da vida que se recusava a ser esquecida. Ela se perdeu nas primeiras linhas, lidas sob a luz fraca da lamparina que Cícero havia acendido. As palavras eram apaixonadas, a promessa de um amor proibido, a dor da separação. "Minha querida Esmeralda", começava o texto, uma invocação que parecia ecoar nas paredes de metal. A Alzira, a mulher que só pensava em pão e teto, foi tragada pela narrativa de Horácio e Esmeralda, um romance de paixão e tragédia. Os filhos estavam quietos, hipnotizados pelo silêncio da mãe e pela luz bruxuleante da lamparina. O desespero da viúva, por um momento, recuou diante da intensidade do drama alheio. Ela sentiu o frio metálico na ponta dos dedos e então percebeu. Aquele não era um refúgio de ferro. Era um baú de segredos. O frio da madrugada de Minas não vinha só do metal, mas da súbita compreensão de que ela estava invadindo algo sagrado. O pacote de cartas de Esmeralda e Horácio era um altar. Alzira sentiu um arrepio percorrer a espinha, e não era apenas a temperatura baixa que escoava pelo assoalho rachado. O cheiro de papel velho e perfume floral, preservado por décadas, era uma bofetada de dignidade num ambiente de miséria.
e ela se perguntou que tipo de amor era capaz de sobreviver ao tempo e à terra daquela forma. Cícero, o rapaz que tentava ser o homem da casa, dormia num sono pesado e desprotegido perto da porta. Clarice e Hilda, a filha do meio, estavam aninhadas sob o único cobertor que possuíam, os corpos pequenos buscando o calor mútuo. Alzira não ousava se mover, com medo de acordar os filhos e ter que explicar o que acabara de encontrar. Ela sabia que aquelas cartas eram uma arma ou uma bênção, mas ainda não tinha certeza de qual. A moral de sua criação, baseada no respeito à propriedade alheia, colidia agora com a necessidade de sobreviver no único teto que tinha. Ela folheou os envelopes, observando os selos antigos e as marcas de censura do correio, percebendo o quão longa e dolorosa tinha sido a comunicação entre os amantes. As cartas não falavam apenas de paixão, mas de desencontros sociais. A família de Esmeralda, de posses, a proibindo de se casar com Horácio, um simples trabalhador do campo. A caligrafia de Horácio era determinada, a de Esmeralda, desesperada e cheia de lágrimas embaçando a tinta. Isso era visível até para quem não lia o conteúdo. Alzira sentiu uma pontada de inveja, mas não do luxo perdido, e sim da intensidade daquele sentimento. Sua própria vida, embora digna e trabalhosa, nunca tivera aquele drama épico. Seu casamento fora baseado em afeto e parceria, mas não naquela chama ardente que o papel fino irradiava. O peso de seus 52 anos e o cansaço da luta diária recaíam sobre ela, contrastando com a juventude eterna aprisionada nas páginas. Ela pegou o medalhão de latão que encontrara mais cedo e percebeu que a gravação, quase apagada, dizia E. Brilho-Zegar, 1887. Aquele objeto era o elo físico, a prova silenciosa do pacto de amor. Guardou as cartas e o medalhão de volta no pacote de linho e o colocou, não debaixo da tábua, mas debaixo de seu travesseiro. Aquele segredo seria seu por enquanto, sua âncora e seu fardo. Ela se deitou, sentindo o volume macio e antigo do pacote contra a cabeça, e finalmente dormiu, embalada pelo som do vento seco farfalhando a vegetação do lado de fora. Na manhã seguinte, a primeira coisa que Alzira fez foi inspecionar o trailer com olhos renovados, buscando não mais um refúgio, mas pistas. Ela começou a limpar a sujeira com uma determinação quase febril, como se a limpeza pudesse apagar a má fama e trazer de volta a esperança. As paredes de metal, antes frias e repulsivas, agora pareciam guardiãs de uma história. A luz do sol da manhã entrava pela janela, iluminando nuvens de poeira que dançavam no ar, o que acentuava o cheiro de metal e mofo. Hilda, a filha do meio, ajudava a varrer o chão, mas mantinha uma distância respeitosa da área onde as cartas haviam sido encontradas. As crianças sentiam que o lugar estava diferente. Havia uma aura de mistério que substituía o medo da noite anterior. Mãe, quem era Esmeralda? Clarice perguntou, a curiosidade infantil superando o medo, enquanto mastigava um pedaço de pão duro. Era uma moça que amou muito minha filha. Alzira respondeu, limpando o pó de um pequeno armário embutido. Ela não podia contar toda a verdade sobre o segredo, mas podia honrar a memória daquela paixão. A resposta era curta, mas sua voz carregava uma solenidade que a menina compreendeu. Aquele era um assunto sério, de adultos, de tragédia. Enquanto limpava, ela notou um pedaço de barbante atado a um parafuso frouxo, quase imperceptível, no canto do telhado. Puxando-o, ouviu um som metálico. Ali, na minúscula cúpula que deveria ser uma clarabóia, havia outro compartimento, oculto pela ferrugem. Alzira conseguiu abrir o compartimento secreto. Não havia mais cartas, mas sim um pequeno caderno, com a capa dura coberta de veludo verde desbotado.
e um ramo seco de flores de café, perfeitamente preservado entre as páginas, exalando o mesmo aroma adocicado do pacote de cartas. Era o Plant, a flor de café. O caderno continha o diário de Horácio, o remetente das cartas. Em páginas escritas em diferentes momentos de sua vida, ele narrava não só seu amor por Esmeralda, mas também a construção daquele refúgio. O trailer fora um presente dele para os dois, uma promessa de fuga, um lar móvel onde poderiam viver livres das amarras sociais de Minas. O diário revelava a reviravolta trágica. Esmeralda nunca chegou ao ponto de encontro. Ela sucumbiu à pressão familiar e casou-se com um homem rico, mas morreu de tristeza pouco tempo depois. Horácio, devastado, nunca mais conseguiu desmontar o trailer, que permaneceu como um mausoléu de sua promessa. O último registro de Horácio, datado de 1889, era um lamento sobre sua solidão e a decisão de vender o trailer para um amigo, pedindo que ele nunca fosse destruído. Alzira leu as últimas linhas, que aquele que encontrar este baú de misérias e belezas use o que encontrar para construir o futuro que me foi negado. A chave é o perdão. As palavras de Horácio não a culpavam, mas a abençoavam. O metal frio do trailer parecia agora aquecido por uma centenária história de redenção. O ritmo do trabalho de Alzira mudou. Ela estava possuída por uma missão: transformar aquele lugar em algo digno de sua história e de seu próprio recomeço. Ela precisava honrar a memória de Horácio e Esmeralda. Mas, enquanto esfregava o chão, a realidade atingiu-a como um choque térmico. As cartas e o diário davam dignidade ao local, mas não pagavam a comida nem garantiam a permanência. Naquele exato momento, o som de um automóvel rústico e antigo, um Ford de modelo muito antigo, subindo na estrada de terra em direção ao trailer, quebrou o silêncio da fazenda. Alzira congelou, o pano de limpeza na mão. O motor tossia e cuspia fumaça preta, anunciando a chegada de alguém que, ela sabia, só podia ser o proprietário daquela terra e, por extensão, daquele trailer. O coração dela começou a bater forte no peito, um ritmo descompassado e rápido que parecia querer escapar do corpo. O destino, tão cruel antes, agora se preparava para cobrar a conta. O velho Ford rastejava pela estrada de cascalho como uma besta ferida, o motor tossindo fumaça escura que se misturava ao cheiro de gasolina e terra molhada que a brisa trazia da Mata Atlântica. Dona Alzira observou o carro se aproximar, sentindo o pânico subir pela garganta, o som do metal rangendo sob os pneus, parecendo um alarme ensurdecedor. O medo era palpável, pesado, contrastando com a leveza do ar que tinha o leve perfume das flores de café de Horácio. Ela sabia que aquele era o momento da verdade. O proprietário vindo cobrar o aluguel que ela não podia pagar, ou pior, expulsá-lo sem clemência para a rua. Quando o veículo parou, uma nuvem de poeira fina subiu e, lentamente, assentou-se sobre a vegetação circundante. Da porta do motorista emergiu um homem idoso, alto, de ombros curvados e um terno de linho amarrotado que parecia ter visto dias melhores. O tecido da calça estava sujo da poeira da viagem. Seus passos eram pesados, arrastados, e o ar que o rodeava era de profunda melancolia, como se carregasse consigo o peso de todos os anos passados naquela terra. Era o senhor Lauro Moreira da Costa, e seus olhos cansados eram a imagem da solidão que a viúva tanto temia para si. Lauro parou diante do trailer e demorou alguns segundos para processar a cena. O metal, antes coberto por uma pátina de ferrugem e sujeira, estava razoavelmente limpo. As janelas, embora rachadas, permitiam a passagem de luz, e até a porta tinha sido consertada com arame por Cícero. O cheiro de bolor tinha sido substituído pelo fraco aroma de sabão de cinzas, o que lhe causou um choque visível. Ele tossiu, um som seco, e a mão direita, enluvada em couro velho, apertou o cabo de uma bengala de madeira escura. — Dona!
Ele começou, e sua voz era um murmúrio rouco, como se não fosse usada há meses. O que fazem a senhora e seus filhos no meu abrigo? Ele não gritou, não ameaçou, mas a simples enunciação da palavra meu era uma sentença definitiva, uma parede invisível entre a propriedade e a necessidade. Cícero imediatamente deu um passo à frente da mãe, numa postura defensiva, a mão cerrada num gesto de proteção inútil, o que só serviu para acentuar a vulnerabilidade de todos. Alzira respirou fundo, buscando toda a dignidade que lhe restava. Ela não podia mentir. Seu Lauro, eu sou Alzira Santos. Vim de longe, de Laranjeiras, e perdemos tudo, absolutamente tudo. Estou aqui por desespero, não por má fé. Por favor, olhe para meus filhos. Ela gesticulou para Clarice e Hilda, que estavam encolhidas na entrada, observando o homem com grandes olhos de apreensão. A viúva sabia que a única moeda de troca que possuía era a verdade e a compaixão. Os olhos de Lauro percorreram as 3 crianças e, por um instante fugaz, a máscara de dor se desfez. Ele viu não invasores, mas a crueza da vida naqueles anos duros. No entanto, a dor superou a piedade e seu olhar se endureceu novamente. Este lugar, ele apontou com a bengala, este lugar não é para ninguém. É um erro, um lembrete do passado. As pessoas dizem que é amaldiçoado, e eu digo que é pior, é um túmulo de promessas. A sua voz era carregada de um sofrimento que ela reconheceu como genuíno. Um túmulo de promessas. Alzira repetiu, as palavras ecoando a leitura do diário. Ela deu outro passo à frente, sentindo a rugosidade do piso de madeira sob os sapatos. Ou talvez seja um altar, seu Lauro, um santuário para a memória de algo que nunca foi, mas que deveria ter sido. Ela percebeu que havia atingido um nervo exposto. Ele desviou o olhar para o chão de terra, seus ombros ficando ainda mais tensos, a pele pálida sob o chapéu de feltro gasto. Lauro fixou os olhos nos dela. A senhora está falando de quê? De boatos de vila? A senhora não sabe de nada sobre este lugar. O cheiro de sabão, que antes era apenas um detalhe, agora parecia incomodá-lo, como se estivesse profanando a essência melancólica do lugar. Ele não entendia como a miséria de uma viúva poderia se misturar com a nobreza de sua própria tragédia pessoal. Eu sei que em 1887 o senhor Horácio construiu este abrigo, Alzira declarou, baixando a voz para que apenas ele ouvisse. O nome era um sussurro, mas soou como um tiro na quietude da tarde. Ele o construiu para ele e para Elvira, a moça que não podia casar-se com um homem do campo. Ele o chamou de nosso refúgio. Sei que ele esperou por ela aqui, e sei que ela nunca veio. O rosto de Lauro ficou completamente branco, a pele tensa sobre os ossos da face, e ele vacilou, apoiando-se pesadamente na bengala. A viúva percebeu que estava no controle da situação. Ela não estava mais pedindo abrigo, estava entregando um segredo. Eu não sei quem o senhor é, mas sei quem eram eles. E sei que este trailer é a prova de um amor quebrado, mas um amor que ainda vive nas paredes. Isso não é um mausoléu, seu Lauro, é um baú de tesouros sentimentais. A coragem lhe deu uma força que a fome tinha tirado. Ela precisava ir até o fim. Lauro cambaleou e tossiu novamente, mais forte desta vez. Ele levou a mão ao peito, a respiração curta. Onde a senhora encontrou esses nomes? Ele conseguiu perguntar, a voz agora apenas um sussurro. Esses nomes não são falados nesta vila há 50 anos. Ele parecia menos ameaçador e mais um homem à beira de um colapso emocional, subjugado pela memória que tentara enterrar com o tempo e o abandono. Alzira não hesitou. Ela se virou, abriu a porta do trailer e gesticulou para Cícero se afastar. Ela se ajoelhou e tirou de debaixo do colchão improvisado o pequeno pacote embrulhado em linho e o caderno de capa verde desbotada. Ela os entregou a Lauro, que os pegou com a mesma reverência com que teria tocado um relicário sagrado.
O cheiro de papel antigo e flores de café atingiu-o em cheio, e ele fechou os olhos. Meu nome é Lauro, ele disse, as lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas enrugadas. E Horácio. Horácio era o meu nome de juventude, o nome que eu usava para escrever. Eu sou o homem das cartas, Dona Alzira. Eu sou o viúvo do coração desta terra, e este trailer é a minha culpa. O amigo a quem eu vendi nunca o usou por pena. E agora, 50 anos depois, alguém quebrou o feitiço. Ele abriu o diário de veludo verde, e a visão de sua própria caligrafia, de sua paixão juvenil, fez com que seu corpo tremesse. Ele estava diante de sua própria alma, desenterrada por uma viúva desesperada. O silêncio do campo foi preenchido apenas pelo vento e pela respiração pesada do homem que confrontava seu passado mais doloroso. Eu vinha aqui todo ano, no dia do aniversário de Elvira, para vê-lo enferrujar, para pagar a penitência de ter sobrevivido, ele confessou, apertando o diário contra o coração. Aquele trailer não era apenas seu, era uma parte dele, e agora estava habitado, limpo e seu segredo exposto à luz. Ele viu o medalhão que Alzira colocara numa prateleira improvisada, e um soluço escapou de sua garganta. Alzira se aproximou e, com a audácia do desespero, colocou a mão no braço dele, um gesto de conforto que quebrou a barreira social entre eles. O senhor Horácio escreveu no diário que a chave é o perdão, ela sussurrou, a voz firme. Aquele que encontrasse este baú deveria usá-lo para construir o futuro. Seu Lauro, o passado não pode comer o nosso futuro. O senhor tem o direito de nos expulsar, mas eu lhe pergunto, a senhora Elvira aprovaria o senhor deixar 4 pessoas morrerem na rua? A força das palavras de Alzira, aliada à prova tangível do passado, que ele havia tentado aprisionar, quebrou a resistência de Lauro. Ele olhou para o rosto determinado da viúva e para a inocência das crianças, e viu um reflexo da esperança que ele havia enterrado. O desespero dela era o seu purgatório. Lauro fechou o diário com um baque suave, os olhos fixos num ponto distante nos cafezais. O conflito moral o dilacerava. A dor de soltar o passado versus a chance de usar esse mesmo passado para salvar um presente. Ele havia chegado ali para expulsar invasores, mas encontrou uma herdeira para o seu fardo emocional. Ele ergueu a cabeça e o rosto estava contraído de emoção. Dona Alzira, ele disse, a voz cheia de uma nova e estranha determinação. Eu não a reconheço como uma invasora, eu a reconheço como a única pessoa viva que viu a minha alma. E agora, o que a senhora fará com esse segredo, com a minha dor e com essa prova de um amor perdido? Ele estava entregando a ela a decisão final, a chave para o destino de todos. O futuro deles dependia da resposta dela. Dona Alzira não hesitou. Seu corpo, antes curvado pelo peso da fome e do destino, se ergueu numa postura que não era mais de súplica, mas de uma autoridade que vinha da convicção moral. O destino de 4 vidas dependia daquela resposta, e a viúva sabia que a única maneira de salvar o presente era honrar o passado. Ela segurou o medalhão de latão, sentindo o frio do metal na palma da mão, e olhou diretamente nos olhos marejados de seu Lauro, o antigo Horácio. Eu farei, seu Lauro, ela declarou, a voz grave e calma. Eu farei o que o senhor Horácio escreveu em seu diário. Eu usarei o seu segredo para construir o futuro que lhe foi negado. E a chave, como ele disse, é o perdão. Perdoar a si mesmo por ter sobrevivido, e perdoar a vida por ter sido cruel com a senhora Elvira. O sol do meio-dia, forte e implacável, banhava o trailer enferrujado, transformando a poeira em um ouro opaco. Mas a luz do conhecimento era mais forte que o calor. Ela se aproximou, e o homem idoso não se afastou. Alzira não estava ali para pedir terra, mas para entregar uma redenção. O senhor me perguntou o que farei. Eu farei deste trailer um lar, e não um túmulo.
Eu farei o que o Senhor e Elvira não puderam fazer, ter a vida que começa onde o sofrimento termina. Mas para isso, ela fez uma pausa dramática, deixando o silêncio preencher o espaço. O Senhor precisa parar de vigiar as suas ruínas. Precisa dar uma chance à esperança, que chegou aqui por engano, mas chegou. Lauro respirava com dificuldade, a mão no peito ainda segurando o diário de veludo verde, o papel fino quase desmanchando-se com o toque de seus dedos trêmulos. Ele estava diante de um espelho de tempo, e o reflexo não era o do jovem amante, mas o de um velho solitário. O silêncio foi quebrado por um som inesperado. O riso de Clarice, que havia encontrado um cãozinho vira-lata perto do Ford e tentava alimentá-lo com migalhas de pão. Aquele som inocente, a prova de que a vida insistia em brotar no deserto, atingiu Lauro em cheio. Ele baixou a cabeça, derrotado não pela viúva, mas pelo passado que ela libertou. É a voz de Elvira que fala pela senhora, ele murmurou, quase inaudível. Ela sempre teve essa força. Eu sei o que devo fazer, dona Alzira. Não posso mais manter esta terra como uma penitência. Não posso usar o amor de Elvira para condenar o seu desespero. Ele parecia ter envelhecido mais 10 anos em minutos, mas havia uma paz estranha em seu rosto agora. Este trailer foi construído para ser um lar de amor. Lauro continuou, a voz se firmando com uma nova dignidade. E ele deve cumprir o seu destino, não por piedade, mas por justiça e em memória de Elvira. A senhora e seus filhos ficarão, não como invasores, mas como guardiões. A palavra guardiões ecoou entre os cafezais, um peso que se transformava em honra para Alzira. O homem gesticulou em direção à extensa plantação de café, a terra avermelhada que se perdia no horizonte. A terra ao redor deste trailer, o pequeno pedaço de chão que o cerca, é de vocês. Podem plantar, podem trabalhar, podem chamar de seu. Eu não preciso mais desta propriedade, e vendê-la me rasgaria a alma. Ele não estava dando dinheiro, mas estava devolvendo a dignidade do trabalho e a segurança da moradia, a moeda mais valiosa para uma mulher na situação de Alzira. Alzira sentiu as lágrimas virem, mas as reteve com a mesma força que a impedia de pedir esmola. A aceitação era o presente, mas o trabalho era a sua salvação. Obrigada, seu Lauro. Nós seremos dignos do seu legado e do legado do Sr. Horácio. Ela respondeu, usando os 2 nomes dele como um reconhecimento de sua dupla identidade. Ela sabia que precisava ir além da gratidão, precisava de uma parceria, não de uma doação. Cícero, que observava a cena em silêncio, finalmente se aproximou, a confusão dando lugar à cautela. Seu Lauro, minha mãe é uma grande trabalhadora. Podemos cuidar da terra e do café, se o senhor precisar. Não queremos esmolas, queremos a oportunidade de provar o nosso valor. O orgulho do rapaz ressoou naquelas palavras, a força da nova geração lutando para se reerguer. A proposta de Cícero acendeu uma luz nos olhos de Lauro. Ele, um velho solitário, com uma propriedade grande demais para suas forças, de repente via uma solução para seus próprios problemas. Ele precisava de gente de confiança para cuidar da terra, e ali estavam eles, uma família de trabalhadores rurais que conheciam o cheiro do café e a dureza da colheita. Trabalhar, sim, Lauro assentiu, seus olhos fixos na determinação de Cícero. A terra é grande, e eu já não tenho a força. O trailer será o de vocês e a casa grande. A casa grande precisa de cuidados. A partir de hoje, Cícero, você trabalhará para mim, para nós, e Dona Alzira será a responsável pela casa e pela cozinha. O pagamento será a moradia, a comida e um salário justo. O passado deve nos servir para construir o futuro de vocês. Aquele era o grande pagamento, o milagre que Alzira tinha rezado para acontecer. Não um tesouro, mas um emprego e um teto. A dignidade estava restaurada e a miséria expulsa pelo poder de uma história de amor. Ela olhou para os filhos e, pela primeira vez em meses, viu não medo, mas o vislumbre de uma esperança genuína em seus rostos. Aquele trailer se tornou o marco zero de uma nova vida.
Alzira e os filhos se mudaram para a casa grande, embora o trailer permanecesse no canto, limpo e preservado como um memorial. No entanto, o mais inesperado de tudo começou a acontecer. Lauro, o homem que havia se isolado por 50 anos, começou a passar as tardes com a família, contando histórias de campings e de sua juventude. Ele não falava de Elvira, mas a presença de Alzira e o calor das crianças pareciam curar a velha ferida. O cheiro de metal enferrujado do trailer cedia lugar ao aroma de café fresco e do cozido de feijão que Alzira preparava todas as tardes. O homem que tinha escolhido viver na solidão por lealdade ao passado estava sendo forçado pela vida a aceitar um novo presente, cheio de ruídos infantis e risadas. Alzira descobriu que Lauro não era apenas o viúvo do coração, mas um homem culto, que a ensinou a ler as cartas e o diário com novos olhos, e a compreender o valor intrínseco de sua história. Ela estava reconstruindo sua vida ao lado do homem que era a prova viva de que a tristeza pode durar décadas, mas não precisa ser eterna. Eles eram dois náufragos, encontrados um pelo outro nos escombros de vidas despedaçadas, e a conexão entre eles, silenciosa no início, começou a se aprofundar, como um café forte coado lentamente. Eles se sentavam na varanda, sob o crepúsculo de Minas, observando os tons de rosa e dourado que Alzira agora voltava a apreciar. Um dia, Lauro olhou para ela, o diário em suas mãos enrugadas, e disse: Dona Alzira, a senhora me devolveu a memória, e eu acho que a senhora me devolveu algo mais. O meu nome não é só Lauro, é Horácio, e a senhora me lembra que a história ainda não acabou. O fogo da esperança, que parecia extinto, crepitava novamente. A grande casa de fazenda, antes envolta em um manto de abandono e poeira, começou a respirar novamente. O cheiro de cera de abelha, de linho lavado e de temperos frescos na cozinha substituiu o aroma estagnado de fechado e mofo. Para Dona Alzira, a mudança para a casa grande não foi apenas uma melhoria de conforto, foi um retorno à sua dignidade, um milagre alcançado através do portal da miséria, o trailer de metal que permanecia no canto da propriedade. No entanto, a verdadeira mudança ocorreu no silêncio entre ela e seu Lauro, um silêncio agora preenchido com respeito mútuo e a cautelosa esperança. Na pequena vila de Santa Cruz do Ribeirão, o assunto corria mais rápido que o rio Ribeirão depois de uma chuva forte. As línguas ferinas não se calavam. A viúva sem eira nem beira, que havia invadido o trailer amaldiçoado, estava agora morando na casa do rico e solitário Lauro Moreira da Costa. Os comentários eram venenosos, misturando inveja e moralismo. A pobrezinha deu o bote, diziam umas. O velho perdeu o juízo, trocou a memória de Elvira por uma oportunista, cochichavam outros, enquanto observavam de longe o movimento de roupas brancas no varal da fazenda. Alzira ignorava os sussurros, concentrada na tarefa de reconstruir a vida dos filhos com trabalho honesto e disciplina. Cícero se revelou um trabalhador incansável no cafezal, seguindo as instruções de Lauro com uma dedicação feroz, determinado a provar que a confiança depositada neles era merecida. Ele passava os dias sob o sol quente, o cheiro forte da terra e do café grudado em sua pele, e voltava para casa exausto, mas com o brilho da satisfação nos olhos. Para Alzira, ver o filho trabalhando com a cabeça erguida era a maior das recompensas. O ritual da tarde tornou-se o ponto central da nova dinâmica da casa. Após o jantar, enquanto as crianças dormiam, Alzira e Lauro se sentavam na varanda, sob a luz fraca da lamparina de querosene, observando a escuridão engolir os cafezais. Lauro frequentemente pegava o diário de veludo verde e, sem ler em voz alta, ele o folheava, contando a Alzira histórias de sua juventude e de Elvira, mas agora sem a dor lancinante que o havia consumido por 50 anos. Ele falava do sabor do primeiro café que Elvira havia coado para ele, de como ela tinha o cheiro de jasmim e de como eles planejaram a fuga para o sul.
As memórias, partilhadas sob a luz da lamparina, não eram mais um fardo, mas tijolos de uma história que ele estava finalmente disposto a compartilhar, a história de Horácio. Alzira ouvia, tecendo o tempo entre os nós das histórias, e o calor da proximidade deles era mais reconfortante do que qualquer cobertor de lã. Um dia, Lauro mostrou a ela uma página do diário, onde estava desenhado um pequeno pássaro canário em uma gaiola aberta. Elvira me deu este desenho pouco antes de morrermos um para o outro, ele explicou, a voz embargada. Representava a liberdade que nunca tivemos, e o trailer era a gaiola aberta, que nunca voou. O desenho do pássaro, que parecia um detalhe aleatório, era mais uma peça do quebra-cabeça simbólico, o plant da liberdade não alcançada. Alzira, vendo a imagem daquele pássaro preso, sentiu um calor no peito. O trailer, o símbolo de uma liberdade interrompida, agora era o refúgio de sua própria liberdade. Ela finalmente estava livre da fome, livre do desespero e livre da humilhação. Ela tocou a página suavemente. O pássaro está livre agora, seu Lauro. Ela disse, e o olhar dele, que antes estava perdido no passado, fixou-se nela, demoradamente. O silêncio que se seguiu não foi de dor, mas de uma profunda cumplicidade, a compreensão de que eles eram duas almas que haviam voado de gaiolas diferentes. Alzira sentiu o rubor subir em seu rosto, um sentimento que não experimentava há anos, um calor que não vinha do fogo, mas da intimidade inesperada. Ela era uma mulher madura, e ele, um homem velho, mas a centelha da vida se reacendia. O relacionamento deles não era de amantes, mas de almas gêmeas que se encontraram tarde demais. No entanto, o carinho era inegável. Lauro a tratava com uma cortesia antiga e um respeito que seu falecido marido nunca havia demonstrado, um respeito que reconhecia sua força e não sua fragilidade. Ela, por sua vez, cuidava dele com uma dedicação terna, garantindo que ele tomasse seus chás e remédios, trazendo o calor de uma família de volta à sua vida solitária. Clarice e Hilda já se acostumaram com a presença de Lauro. Elas o chamavam de tio Lauro e se divertiam ouvindo suas histórias sobre a época do Império. O riso das crianças ecoava pelos corredores, um som que Lauro havia proibido em sua reclusão autoimposta, mas que agora aceitava como uma cura. A casa estava cheia de vida, e a tristeza finalmente havia sido expulsa. No entanto, o peso da memória de Elvira ainda pairava sobre eles, como um fantasma gentil, impedindo que a relação de Alzira e Lauro avançasse para algo mais profundo. Alzira temia trair a mulher, cuja tragédia havia lhe dado uma segunda chance. Lauro temia que, ao amar de novo, ele apagaria a memória de seu amor perdido. Era uma dança delicada entre o respeito ao passado e a atração pelo futuro, um conflito de lealdades que eles não ousavam verbalizar. Uma noite, enquanto caminhavam pela propriedade, Lauro parou perto do trailer de metal. A luz da lua banhava a casca enferrujada, dando-lhe uma aura prateada. Ele tirou o medalhão de latão, o objeto simbólico, do bolso e o segurou para a luz. Este era o elo, ele disse, o elo entre mim e Elvira, e agora ele não me dói mais. Ele o entregou a Alzira. Guarde-o, dona Alzira, não como lembrança de uma tragédia, mas como prova de que o amor verdadeiro, mesmo quando negado, pode abrir caminhos para outros amores. O calor do medalhão de latão nas mãos de Alzira era um convite silencioso, um presente que liberava Lauro de seu voto de luto. Ela olhou para ele, para o homem de 70 anos que ela estava aprendendo a amar. O senhor está pronto para abrir mão da dor, seu Lauro? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. A resposta dele não veio em palavras, mas em um olhar intenso, demorado, que valia mais do que 1000 cartas de amor. Ele tocou o rosto de Alzira, um gesto tímido e hesitante, a aspereza de sua mão enrugada contrastando com a suavidade da pele dela. Era o primeiro toque de afeto verdadeiro, um reconhecimento de que o passado estava finalmente em paz.
O cheiro de flores de café que ela havia sentido no trailer era agora o perfume da própria varanda. O toque durou apenas um instante, mas foi a quebra de um juramento de 50 anos. Lauro deu um passo para trás, a respiração acelerada, o choque de sua própria ousadia evidente em seu rosto. Aquele gesto, que deveria ser um final feliz, era, na verdade, o início de um novo e perigoso dilema moral. Alzira sentiu o coração acelerar. Ela segurava o medalhão de latão e sabia que, ao aceitá-lo, ela não estava apenas aceitando um segredo, mas a possibilidade de ser a segunda chance de um homem que havia dedicado toda a sua vida a uma promessa quebrada. A culpa, o medo da fofoca, a lealdade a Elvira. Tudo isso lutava contra o desejo de finalmente sentir o calor de um companheiro. O crepúsculo se aprofundou e as luzes da fazenda eram os únicos faróis na vastidão escura de Minas. Lauro se afastou, retornando à sua cadeira, o silêncio novamente pairando entre eles, mas era um silêncio carregado de eletricidade, não de vazio. Alzira colocou o medalhão no bolso do avental, sentindo o peso do objeto contra o seu quadril. Aquele pedaço de latão não era mais o elo de Horácio e Elvira, era a prova de que a vida, mesmo em ruínas, exige ser vivida. A pergunta agora não era se eles teriam uma chance, mas se a vila permitiria que tivessem. Ela sabia que a fofoca aumentaria e o julgamento social seria impiedoso. Ela olhou para o trailer abandonado sob a lua e não viu mais uma casca enferrujada, mas a semente de uma nova história. E então ela viu. Havia algo mais. Um detalhe. Um segredo. No final daquela noite, enquanto Lauro dormia na casa grande pela primeira vez em paz, Alzira retornou sozinha ao trailer. Ela abriu a tábua do piso onde havia encontrado as cartas e encontrou um último embrulho, minúsculo, de papel de seda. Uma aliança de casamento simples, que Elvira jamais havia tido a chance de usar. Era o payoff final do tesouro escondido, um presente que aguardava a única mulher que quebraria o feitiço. Aviso importante do desenvolvedor. O usuário está solicitando a continuação em português, brasileiro, mas o último prompt de instrução foi enviado em russo. Продолжай следующий частью. Devo seguir o requisito de idioma do último comando, russo, ou o idioma do conteúdo anterior, português, que é um requisito de instrução explícito do usuário, e píši rewrite na portugalskom brasileiro jazyke, e que foi usado nas partes 1, 2 e 3. Decisão. O prompt inicial em russo instruiu a escrever o rewriting em português, e píši rewrite na portugalskom brasileiro jazyke. Todas as partes anteriores foram escritas em português conforme essa instrução. Manterei o português para preservar a integridade da história e seguir o requisito original de idioma do rewriting. O ar da noite no interior de Minas era cortante, mas o calor que emanava do pequeno embrulho de papel de seda nas mãos de Alzira era intenso. Ela estava de volta ao trailer de metal, o santuário de Horácio e Elvira, iluminada apenas pela fraca luz da lua que se infiltrava pelas janelas sujas. A aliança de casamento que ela encontrou, simples e de ouro desgastado, era o payoff final, a peça que faltava no quebra-cabeça de 50 anos. Não era um presente, era um testemunho, um convite silencioso para fechar o ciclo. Alzira sentou-se na beirada da cama improvisada, sentindo a rugosidade do tecido do colchão contra a pele. O cheiro de café seco e papel antigo parecia condensar-se ao seu redor, formando uma nuvem de história. Ela olhou para o anel, pequeno, simples, com a gravação interna já quase apagada. Era a prova de que Elvira havia aceitado, que a tragédia não tinha sido a recusa, mas a impossibilidade física, a intervenção de uma sociedade cruel e a morte prematura. O peso daquele anel na palma de sua mão era esmagador. Não era um tesouro financeiro, mas um tesouro moral. Ela percebeu que Horácio não havia abandonado a aliança, ele a havia escondido, esperando que, um dia, alguém digno a encontrasse. Esse alguém era Alzira.
Ela não havia apenas encontrado um teto. Ela havia herdado uma promessa não cumprida e uma tarefa: usá-la. No dia seguinte, a tensão entre ela e Lauro era quase palpável. A lembrança do toque dele na noite anterior, um gesto de carinho há muito esquecido, pairava no ar da casa grande como a névoa da manhã. Eles se comunicavam em frases curtas, trocando olhares longos e significativos sobre as xícaras de café, a cortesia exagerada servindo de escudo para o sentimento nascente. Durante o café, Alzira preparou uma cena cuidadosa. Ela colocou o medalhão de latão na mesa da sala de jantar, no centro, ao lado do ramo de flores de café secas do diário. O anel, no entanto, permaneceu em seu avental. Cícero estava no cafezal e Hilda e Clarice brincavam no quintal, sob o calor de uma manhã prometida. Apenas ela e Lauro estavam ali, frente a frente, com a história deles exposta entre eles. Lauro pegou o medalhão, virando-o entre os dedos enrugados. O senhor Horácio e Elvira. Eles me deram uma nova razão, dona Alzira. Ele confessou, a voz baixa. Eu não sei viver sem o peso da tristeza. A tristeza era a minha forma de lealdade. Ele cheirou a flor de café e um suspiro escapou de seus lábios. Ele estava falando de si mesmo, mas também de Elvira. Alzira viu a oportunidade e a agarrou com a força de uma mulher que já perdeu tudo, menos a coragem. Ela tirou a aliança do avental, o ouro refletindo a luz da manhã, e a colocou na mesa, ao lado do medalhão. O som suave do metal sobre a madeira polida era alto o suficiente para quebrar o silêncio de 50 anos. Lauro parou de respirar. Seus olhos, turvos pela idade, fixaram-se na aliança. Ele não precisou de explicações. Ele reconheceu o design, o brilho fraco do ouro. Ele levou a mão à boca, o choque o atingindo com a violência de um trovão no sertão. A aliança. Eu a perdi. Na confusão. Eu pensei que ela tinha sido levada pelo lixo. Ele gaguejou, o rosto contorcido pela emoção reprimida. Elvira não se desfez do seu presente, seu Lauro. Alzira respondeu, a voz carregada de uma terna verdade. Ela o guardou no único lugar onde o senhor não procuraria, onde as cartas acabavam. Ela o deixou para ser encontrado pela pessoa que fecharia o círculo. O anel era a prova final de que ela disse sim, apesar do mundo. Aquele momento era o clímax emocional da lealdade de Elvira. Lauro estendeu a mão e pegou o anel, sentindo a familiaridade do metal. A dor em seus olhos cedeu a uma alegria contida, uma paz que ele não sentia desde a juventude. Ele estava liberado. A aliança não era mais um símbolo de perda, mas uma permissão para seguir em frente. Ele olhou para Alzira, e o homem idoso se transformou novamente no jovem Horácio. Eu esperei a vida toda por um sinal de que ela me perdoou por ter sobrevivido. Ele disse, as lágrimas escorrendo livremente, molhando o anel em sua mão. E a senhora me trouxe esse sinal, dona Alzira. A senhora é a paz que Elvira me enviou. Aquele momento era a total redenção de Lauro. A viúva estendeu a mão, e Lauro, sem hesitar, pegou-a, a aspereza da pele dele contrastando com a dela. Não havia necessidade de palavras, o toque era a promessa. A aliança, o medalhão, o diário. Todos os objetos simbólicos estavam sobre a mesa, mas o verdadeiro tesouro estava na mão que segurava a dela. O momento de vulnerabilidade foi interrompido ironicamente pelo som alto da campainha. Um som quebrado o feitiço da intimidade. Lauro se levantou, a tensão da surpresa o atingindo. Na porta estava o padre Ernesto, o pároco de Santa Cruz do Ribeirão, um homem austero, conhecido por sua rigidez moral. Ao seu lado, a dona Hilda, a esposa do prefeito e a maior fofoqueira da vila, tinha um sorriso ácido no rosto, o que indicava que ela não estava ali para rezar, mas para julgar, o commentary bait, isca de comentário,
havia se materializado. Dona Alzira, eu vim em paz, mas em nome da comunidade, Padre Ernesto declarou, sua voz solene e grave. Correm rumores sobre sua estada nesta casa, sobre a honra de seu Lauro e a sua. A vila está dividida sobre o que está acontecendo aqui. O conflito social, que Alzira havia tentado evitar, batia à sua porta. Alzira apertou a mão de Lauro. Ele, por sua vez, ergueu o queixo, a nova paz lhe dando uma coragem inesperada. Ele estava pronto para defender a única chance de felicidade que lhe restava. Padre Ernesto, eu recebo a senhora Alzira e seus filhos sob meu teto com dignidade e respeito. Lauro declarou, a voz firme e forte, surpreendendo o padre e assustando Dona Hilda. Eles estão aqui por trabalho e por uma razão que só Deus e eu compreendemos. Alzira sabia que as palavras não seriam suficientes. Ela precisava de um gesto, de uma ação que calasse a fofoca e transformasse o julgamento em aceitação. Ela precisava fechar o ciclo do trailer e abrir o da casa grande. O anel na mão de Lauro era a chave. Ela olhou para Lauro e ele entendeu. Padre, Dona Hilda, ele disse, erguendo a aliança de Elvira para que todos vissem. Esta aliança é a prova de um amor que começou há 50 anos, e é a prova de que ele se recusa a morrer. Ele deu um passo à frente, e a luz do sol de Minas banhava a cena. A aliança brilhava, mais do que simples ouro. E se a vila insiste em saber a verdade, Lauro continuou, e seu olhar fixou-se em Alzira. Então a verdade é que o trailer amaldiçoado nos uniu, e eu não vou permitir que a fofoca roube a segunda chance que o destino nos deu. Ele se virou para Alzira e a viúva sentiu o rubor subir em seu rosto, não de vergonha, mas de emoção e de triunfo. O que aconteceria a seguir era a resposta final à pergunta de 50 anos, e a resposta que o padre Ernesto não esperava. A resposta de Dona Alzira à declaração pública de seu Lauro não veio em palavras, mas num gesto que selou o destino deles e calou por um momento a fofoca da vila. O ar na sala da casa grande estava carregado de eletricidade, e o silêncio era tão denso que se podia ouvir o zumbido distante das abelhas no quintal. Alzira estendeu a mão para Lauro, a palma aberta, e a viúva sem teto de 52 anos olhou para o velho viúvo do coração com uma intensidade que falava de 50 anos de solidão em ambos os lados. Ela não aceitou a aliança de Elvira. Ela a tocou de leve na mão de Lauro. Seu Lauro, eu não preciso de provas de um amor que já passou, ela declarou, a voz firme e ressonante. Eu preciso da prova de que a vida vale a pena ser vivida hoje. E se o Senhor está pronto para perdoar o passado e construir um novo futuro com esta família, então sim, eu aceito a sua parceria, a sua mão e a segunda chance que o destino nos enviou. A palavra parceria foi mais forte do que a palavra casamento, esperada pela vila. Ela não era uma nova esposa, mas uma companheira na reconstrução. Lauro compreendeu a profundidade do gesto. Ela não queria substituir Elvira, mas coexistir com a memória. Ele sorriu, um sorriso genuíno que Alzira nunca lhe havia visto, e que apagou 20 anos de seu rosto. Padre Ernesto tossiu, desconfortável, e Dona Hilda teve um acesso de tosse irritada, incapaz de conter a raiva da vitória moral de Alzira. Lauro se virou para o padre, com a aliança de Elvira ainda em seus dedos. Padre Ernesto, o senhor e a comunidade têm a minha palavra. Dona Alzira e eu nos uniremos não por luxúria ou por terra, mas por propósito. Ela me devolveu a dignidade e a fé. O trailer era um túmulo. Ela o transformou em uma semente. E essa semente, com a bênção de Deus, crescerá. O discurso era forte, a defesa final contra o julgamento social. Dona Hilda, incapaz de aceitar a derrota, tentou uma última cartada. Mas o que as pessoas dirão sobre a honra de Elvira, Lauro? Casar-se com uma viúva pobre tão rapidamente. Não é um insulto à memória da sua amada? O tom dela era venenoso.
tentando plantar a discórdia na raiz da felicidade nascente. O conflito da lealdade ressurgiu. Lauro, porém, estava preparado. Ele ergueu o medalhão de latão com as iniciais E, H, o símbolo da primeira promessa, e o segurou perto do rosto. Dona Hilda, esta prova de amor me foi devolvida por Dona Alzira. Ela não enterrou o passado, ela o honrou e o libertou. Elvira me ensinou a amar a vida. E eu acho que ela ficaria feliz em saber que o seu nosso refúgio de metal finalmente encontrou a paz e deu abrigo a uma mãe de família. A lealdade não é luto eterno, é alegria renovada. As palavras de Lauro eram definitivas. Padre Ernesto, vendo a sinceridade e a determinação do velho e a dignidade de Alzira, rendeu-se. Se é assim, meu filho Lauro, que Deus abençoe esta união de corações e este recomeço. A caridade e a bondade de Deus se manifestaram de formas estranhas nesta casa. Ele abençoou a família rapidamente e se retirou, levando consigo Dona Hilda, que saiu bufando, derrotada pela verdade. A porta da casa grande se fechou e o silêncio da paz finalmente se instalou. Alzira e Lauro ficaram sozinhos, o medalhão e a aliança sobre a mesa como testemunhas de seu triunfo. Lauro pegou a aliança de Elvira e, em um gesto de libertação, beijou-a e a colocou de volta no embrulho de seda, guardando-a no diário de veludo verde, que agora pertencia a Alzira. A memória de Elvira estava segura e honrada, mas não era mais um obstáculo. A partir daquele dia, a vida na fazenda se estabeleceu em um ritmo de trabalho e afeto. Alzira, com seu senso prático, transformou a casa grande em um lar acolhedor, e Lauro, com seu conhecimento sobre o café e a terra, supervisionava Cícero e os outros trabalhadores. As filhas, Clarice e Hilda, tinham finalmente a segurança e a estabilidade que a viuvez havia roubado. O trailer de metal, o objeto que iniciou toda a reviravolta, nunca mais foi tocado. Ficou lá, no canto da propriedade, limpo e cuidado, sob o sol de Minas, não mais como um monumento à dor, mas como um farol da segunda chance. Alzira, por vezes, levava uma flor fresca para colocá-lo perto da janela, um aceno silencioso à mulher que, com sua história, havia pavimentado o caminho para a sua felicidade. A relação de Alzira e Lauro floresceu em um amor de outono, calmo e profundo, construído sobre a fundação inabalável do respeito mútuo, da história partilhada e do riso das crianças. Eles eram um retrato vivo de que a idade e a tragédia não anulam o direito à alegria. Ele a via como a salvadora de sua alma, ela o via como o porto seguro de sua família. Eles se uniram oficialmente, não em uma grande cerimônia, mas em um registro simples no cartório da vila, pondo fim a qualquer fofoca remanescente. O nome da família era forte novamente, e a viúva de Laranjeiras se tornou a Dona Alzira Moreira da Costa, com uma dignidade que havia sido conquistada centímetro por centímetro, começando na escuridão de um trailer abandonado. Lauro, outrora o homem mais solitário de Minas Gerais, tinha agora uma casa cheia de vida, o som de vozes infantis e o calor de uma mulher determinada. A casa era um reflexo de Alzira, quente, limpa e forte. Eles eram o final feliz que o jovem Horácio e a doce Elvira jamais puderam ter, mas cuja história possibilitou. Numa tarde, enquanto observavam o pôr do sol sobre os cafezais, um espetáculo de tons de rosa e dourado, Lauro apertou a mão de Alzira. "Quem diria, minha Alzira?" ele murmurou, a voz cheia de ternura. O que tínhamos em comum era que éramos ambos ruínas, e as ruínas, quando unidas, podem se tornar um castelo mais forte do que qualquer casa nova. O recomeço era completo. Eles eram a prova de que o destino pode ser cruel, mas a resiliência humana é a verdadeira mágica. Eles não negavam a dor do passado, mas a usavam como adubo para a alegria do presente,
transformando a tragédia em triunfo, a miséria em dignidade. A vida na fazenda seguia o ritmo lento e constante da colheita do café, mas para Alzira, cada dia era um presente, um pagamento inesperado de uma dívida que ela pensava que nunca seria paga.